Seja bem-vindo. Parlamento Regional, hoje com os deputados Nivalda Gonçalves, do PSD, Lino Abreu, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Roberto Vieira, do MPT. Temas para hoje: o Orçamento do Estado, aprovado a semana passada na Assembleia da República, com votos favoráveis dos 4 deputados do PSD Madeira e votos contra de Rui Barreto, do CDS, e Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Ainda um olhar sobre o guião da reforma do Estado, um documento apresentado a semana passada por Paulo Portas e no qual não se vislumbram grandes referências às regiões autónomas. Vamos falar também neste Parlamento, neste programa, sobre a lei das 40 horas, que hoje na Assembleia Regional foi analisada em comissão parlamentar. No início, Lino Abreu, também o tema que eu escolho para o início do programa. Muito boa noite a todo o painel. Um minuto positivo é de salutar a Madeira ser escolhida pelo melhor destino neste lado do mundo. Acho que isto foi uma boa notícia para a região. É candidata, não é? É candidata a um melhor destino nesse lado do mundo. Agora até faço aqui um desafio que é votem. Existe a placa central, um stand onde podem todos nós votar. Acho que é uma boa notícia. Temos é que capitalizar este estado positivo. Releva que a Madeira tem condições para ter turistas de renome internacional, tem condições para manter uma melhor taxa de ocupação. O que é facto é que esperamos agora que as autoridades regionais consigam potencializar este destino como melhor destino neste lado do mundo a ser contemplado e a ser votado. Esperamos bem que seja uma região, a melhor região insular do mundo em termos de turísticos. E só espero que todos nós votamos e que a Madeira consiga e as autoridades regionais consigam capitalizar esta boa notícia. A segunda notícia é caricata. Assistimos um ex-secretário regional, o Dr. Brasão de Castro, há um dia atrás, substituir o secretário da tutela dos assuntos sociais que tem a responsabilidade do emprego. Apareceu a defender e a dar as notícias, como já era habitual no tempo que era secretário regional, a defender os números e a defender as reduções e aumentos de desemprego, com muitas das vezes caricatas. Assistimos, pela negativa, um ex-secretário regional a ser substituído pelo secretário que tem a responsabilidade e que devia de responder, ao aumento que temos vindo a assistir em termos de desemprego. Acho que mais uma vez votou contra, enfim, arriscando-se novamente a uma punição. E votou coerentemente, votou bem. Ele que está nesta altura a cumprir já uma pena de 5 meses de suspensão, não é? Só podia votar contra, porque estamos num orçamento muito pior em relação a 2013. Se nós votamos em 2013 um orçamento que penalizava a região, trazia aumentos da carga fiscal, não ficava bem, não era coerente e era imoral que tivéssemos um sentido de voto diferente daquele que foi feito em 2013. E ele vai votar contra novamente na votação final global? Para aquilo que nós sentimos e pela resposta da Ministra das Finanças, que já veio de tornar público que não tem margem para cedências, que não tem qualquer margem para ceder a qualquer proposta que venha a aumentar, aliás, reduzir a diminuição de impostos e aumentar a despesa, eu penso que por aí o nosso voto será no mesmo sentido que votamos pela primeira vez, que será o voto contra. Agora, a responder à pergunta que o Sr. Deputado lançou, são duas situações diferentes, Sr. Deputado. A lei das finanças regionais nós aprovamos favoravelmente porque era a lei possível para a região. Era a lei possível para a região. Essa lógica também é possível para a República. Era a lei possível para a região. Foi a lei que foi possível, foi negociada e que nós contribuímos, o PSD também contribuiu da mesma forma, com propostas conjuntas que viesse a aumentar, e veio, substancialmente veio. Não foi o ideal, não foi aquilo que desejávamos, como o Sr. Deputado sabe. Nós desejávamos maior receita, desejávamos maior valor em termos de transferência, mas o que é facto foi o possível o que foi negociado. Agora, não se podemos confundir a lei das finanças regionais com o orçamento de Estado. Quer dizer, o orçamento de Estado penaliza gravemente a região autónoma da Madeira. E a lei não? A lei foi possível. Mas não penaliza? Penaliza, é que a lei das finanças regionais está traduzida no orçamento de Estado, estamos a falar a mesma coisa. O deputado tem que se recordar do que foi o passado, não é? Do que foi também a política aplicada pelo PS, que vem com consequência
tem consequências. Então vamos nos lembrar do passado e agora vamos lembrar disso. Consequências atrás. Nós tomamos um sentido de voto e defendemos a lei das funções regionais, apresentamos propostas de valor acrescentado, melhoramos a própria lei, propostas conjuntas com o PSD. Não foi a pior lei, não foi a melhor lei, não foi a melhor lei, mas foi a lei possível numa situação difícil que o país atravessa, não é? Vamos ultrapassar a questão da Lei de Finanças Regionais, que é um dado adquirido. Está aqui traduzida no... Vamos agora à questão do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado não comunga também destes números que, enfim, Carlos Pereira falou aqui das perdas. É que o PSD tem falado que já falamos também com a Nivalda, falaremos sobre isso, uma perda, nomeadamente, dos tais, de um diferencial de 10 milhões de euros. Faça o que era. Faça lá, mas... Faça, exatamente. Sim, eu tenho aqui as transferências previstas para 2014 do Orçamento de Estado para a região são 173 milhões, em contrapartida dos 192 em 2013, são uma perda de 18 milhões. 212 em 2013. Sim, sim. Foi 212. 212. Tem aqui de 192. E aqui a folha tirada do Orçamento de Estado. Que dá uma perda de 18 milhões,2 milhões. Portanto, claro que, logicamente, que é um mau orçamento. É um orçamento que visa o aumento, a redução da despesa, como o Carlos já disse muito bem, pela via da redução das pensões, pela via do aumento da carga fiscal dos pensionistas e do setor público. Não é possível retirar cerca de 2,2 mil milhões de euros à economia por via do aumento da carga fiscal. É um orçamento que visa a conciliação orçamental através da redução da despesa pública em 86%, mas desse 86%, 57%, como disse o Carlos, e muito bem, vem oriunda do aumento da carga fiscal e apenas e tão só o 24% de salários e pensões. E quando se tem a diminuição da despesa, veja só o caricato disto. Pede-se um aumento substancial da carga fiscal a quem trabalha, a quem produz, a quem tem as suas reformas, quando, em contrapartida, podíamos fazer um esforço adicional para reduzir a despesa e aumentar a receita, e quando se pede apenas e tão só ao setor energético, é um setor que contribui fortemente com lucros significativos e que todos nós sabemos as parcerias que existem, quando só vai buscar apenas 100 milhões de euros e quando se pede à função pública cerca de 643 milhões. Quando se pede ao setor bancário, ao setor segurador, apenas um esforço de aumento da receita de 50 milhões de euros e quando se pede aos pensionistas 890 milhões de euros. Algo aqui está mal. Quando se pede apenas um esforço a dois setores que podiam contribuir e muito mais para o aumento da receita em termos de orçamento de Estado, pedimos pela forma mais fácil, que é aqueles que trabalham, aqueles que produzem e aqueles que têm as suas pensões. Com estes valores, com estas prioridades, logicamente não podemos estar contra um orçamento que penaliza gravemente a Madeira. Como sabemos, a Madeira tem cerca de 24% da função pública e nós não podemos votar a favor de um orçamento que vai penalizar gravemente o setor público da região e que vai tirar poder de compra às famílias em termos globais. Lina Abreu, perante isto... se permite, Gil, antes de falar do guião, eu queria voltar um pouco atrás em relação ao orçamento. Em relação à nossa posição à Lei de Finanças Regionais. Eu não sei se o Sr. Deputado se recorda, o projeto inicial da Lei das Finanças Regionais proposto pela primeira vez, a Madeira perdia cerca de 60 milhões de euros em relação a 2013. Com a negociação que foi feita ao longo dos últimos 2 meses, juntamente com o PSD, o PS também colaborou em algumas comissões, em termos da Comissão de Finanças na Assembleia da República. Apresentou algumas propostas. Muitas. Reduzimos esse esforço em relação a 2013. Mas reduzimos uma proposta vossa. Mas reduzimos de 60 milhões, 2010, que era menos 19 milhões. Já que falou nisso, então deixe-me dizer. Faça 2010, agora deixe-me falar. Agora deixe-me falar. Nós conseguimos reduzir. Isso tem que ser visto. Faça a proposta de 2010, não há discussão. A proposta de 2010 que eu tenho aqui, a proposta de 2010
2010 a Funções Regionais foram 204 milhões. Senhor, em 2011 foram 200 milhões. O senhor deputado esquece de em 2012 foram 190 milhões. Em 2013 foi 190 milhões. Estou a falar da lei das Funções Regionais. O senhor deputado está só a da lei das Funções Regionais aprovadas para só está a olhar. Inicialmente. Só está a olhar para as três. Não, é que está a querer. É que está a querer colocar números que não são verdadeiros. Carlos Pereira, vamos ouvir o Lino Abreu e depois, se houver necessidade de repostar. Também é verdadeiro. Que o CDS cortou 6 posições do subsídio de desemprego, 5 posições na saúde. O deputado conhece muito bem, previa um corte de 60 milhões. Não, chegamos a um corte apenas. Chegamos a um corte apenas conjunto com o PSD e consigo também. A vossa lei de 2010. Também apenas numa defesa de 19 milhões. E quero recordar aqui que os Açores, que o Sr. Deputado acha que negocia sempre bem, o corte foram de 67 milhões de euros. A Madeira perdeu 19 milhões, mas os Açores perderam 67 milhões. Tem um bocadinho mais que e ficou favoravelmente. Inicialmente, a diferença chegava ao próximo aos 100 milhões de euros. Conseguiram reduzir... Não, PS tu contra. Não, estou a dizer o PSD. O PSD. Ainda consegui votar a favor. Portanto, mas o PSD votou contra a favor também. Vem-me perguntar, foi a lei ideal? Não foi a lei ideal. Foi a lei possível. Nós estamos mais coerentes nesta perspectiva vossa. Conseguimos reduzir para 18 milhões. Sim, é verdade. Vamos à reforma do Estado. É verdade. Para lhe falar a verdade, esperava mais deste documento. Eu tenho que ser justo comigo próprio, esperava mais deste documento, que este documento tinha sido já previsto. Mas esperava mais em relação ao todo nacional ou ao facto de não haver qualquer referência às regiões? Não, eu esperava mais em relação às regiões e esperava mais também ao todo nacional. Isto é um documento que é um memorando. Podemos chamar a ser regiões, podemos chamar a ser que é um memorando de consulta. É um memorando de consulta, é um memorando para um debate, para uma discussão. É um documento que podia ser mais consistente. Uma série de coisas, é um documento que podia ser mais consistente, com ideias mais realistas, que falasse mais da reforma concreta do setor público. E é um documento um pouco vago, não tenho dúvidas nenhumas que podíamos melhorar um pouco mais este documento. Depois um documento que infelizmente não vai ser discutido nesta legislatura. É um documento para o futuro, não é? É um documento para os próximos governos. Este documento, quanto a mim, devia ser no início desta legislatura. Portanto, é um documento, pode ser um documento para consulta, tem algumas ideias que podem ser positivas, pode-se adaptar a algumas delas, pode ser melhoradas. Agora, não um documento final, não um documento que possa ser um documento final que se possa pôr em prática em qualquer reforma da administração pública. É um documento para debate, é um documento para discussão. Sinceramente, esperava um pouco mais deste documento, depois de passados 2 anos. É preparar uma reforma, não é? Falar de uma reforma. Nivalda Gonçalves. A reforma, com este documento, não há reforma nenhuma. Fica muito aquém do desejado. Nivalda Abreu. Tenho muitas dúvidas que esta lei passe no Tribunal Constitucional. Como sabe, esta lei foi já estão a fazer, Tribunal Constitucional. A Madeira também enviou para o Tribunal Constitucional por não concordar a aplicação das 40 horas. Nós, TDS, também consideramos que isto é uma lei que não vai trazer competitividade nem produtividade aos serviços, nem coisa nenhuma ao setor público. E não acredito que o país consiga reduzir a despesa, como prevê aqui, no aumento para 40 horas, em redução dos efetivos para 153 milhões de euros, que é logo o segundo átimo da lista da redução da despesa. E não acredito nisso. Em termos práticos, eu penso que o país não fica a ganhar. Não aumenta a competitividade, não aumenta a produtividade, só aumenta a confusão e só espero que o Tribunal Constitucional também não aprove esta lei. E que a Madeira também continue a aplicar os 35 anos. Agradeço a todos. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com os deputados da Assembleia da República, neste caso os deputados da Madeira no Parlamento Nacional. Boa noite, fique bem.